Olá, que bom começar a semana com essa nossa conversa, esse nosso aprofundamento, né? Hoje a gente vai dar uma olhada nas leituras da liturgia. É segunda-feira, 17ª semana do Tempo Comum. Oi. Sim, e temos aqui, olha, textos bem interessantes. Êxodo, Salmo e o Evangelho de Mateus. E o que salta aos olhos logo de cara é um contraste forte, né? Verdade. De um lado, aquela história lá no Êxodo, Hum, o bezerro de ouro. Mostra uma impaciência, uma busca por segurança imediata, visível. exato. E do outro lado, Jesus e Mateus com as parábolas, falando da força que existe nas coisas mínimas, tipo o grãozinho de mostarda. É bem instigante. É isso aí. Então, nossa ideia aqui é tentar entender melhor esses textos, né? Ver o que eles podem dizer para a nossa caminhada hoje. Vamos começar com o Êxodo, então? Capítulo 32. O povo fica impaciente sem Moisés e pressiona a Arão para fazer um Deus que eles possam ver, né? E fazem o bezerro de ouro. Assim, um retrato muito humano da nossa ansiedade quando as coisas demoram, quando Deus parece silencioso. Uhum. A gente quer algo concreto, que dê para controlar, talvez. Exatamente. E trazendo para hoje, né? Quais seriam os nossos bezerros de ouro? Onde a gente coloca essa segurança que não está em Deus? Pode ser, sei lá, dinheiro, status. Ou até a necessidade de ter tudo sob controle, né? Uma fé meio que utilitária, talvez. Pode ser. Mas aí vem Moisés. A reação dele é forte, claro, mas o ponto-chave para mim é a intercessão. Ele se coloca ali entre o povo e Deus. É verdade. Ele não desiste do povo, ele intercede e consegue o perdão. Isso fala muito sobre a misericórdia, né? Que mesmo na falha, há chance de recomeçar. Certeza, o Salmo sugere isso. Essa memória agradecida, sabe? Reconhecer a fidelidade de Deus na nossa história, mesmo nos perrengues, fortalece a esperança. Ajuda a gente a não ficar só na murmuração, na reclamação. Faz sentido. Evita que a dificuldade do momento pareça ser tudo que existe. A memória dá perspectiva. Isso. E aí, a gente chega no Evangelho de Mateus, capítulo 13. As parábolas do reino, o grão de mostarda e o fermento. Amo essas parábolas, pequenininhas, mas com significado gigante. Exato. É a lógica do reino de Deus que Jesus apresenta. Começa quase invisível, né? A menor das sementes, um pouquinho de fermento ali, escondido na massa. Mas tem um poder de crescimento, de transformação que é, uau, imenso. É. E isso desafia a gente, né? Porque a gente tende a valorizar o que é grande, o que aparece logo, o resultado imediato. Verdade. E aqui Jesus diz que Deus age no simples, no escondido, que o reino cresce assim, de dentro para fora, muitas vezes sem alarde. E a aplicação prática disso para a nossa vida. Valorizar nossos pequenos gestos, né? Aquelas coisinhas do dia a dia, um ato de fé, um perdão dado, um serviço feito com amor. Que muitas vezes a gente desanima porque pensa, isso não vai mudar nada. Não vemos o resultado grandioso que talvez esperássemos. Pois é. Mas essas parábolas são uma injeção de esperança. Elas dizem, confia. Esses pequenos atos, eles são como essa semente, como esse fermento. Eles colaboram sim com a obra de Deus no mundo. Então, juntando tudo, temos um chamado para vigiar nossos próprios ídolos, né? Aquilo que toma o lugar de Deus na nossa busca por segurança. Isso? E, ao mesmo tempo, sermos sustentados pela memória da misericórdia de Deus, que sempre perdoa e restaura, como vimos com Moisés. E, por fim, o convite a ser essa pequena semente, esse fermento no mundo, através das nossas ações de cada dia, por mais simples que pareçam. Exatamente. É um convite constante ao recomeço. Deus sempre espera, sempre perdoa. Não precisa fazer coisas extraordinárias, mas talvez fazer as coisas simples com um amor extraordinário, sabe? Uma boa dica prática para a semana, então, poderia ser identificar um pequeno bezerro de ouro na nossa vida, algo em que a gente confia demais e que não é Deus, e pedir a graça de se libertar disso. Ótima ideia. Ou, pensando nas parábolas, escolher um gesto concreto. Algo pequeno mesmo. Um ato de amor, de paciência com alguém, um perdão. E fazer isso confiando nesse poder transformador que vem de Deus.
Fica então uma pergunta para a gente pensar, né? Se Deus tem essa paciência toda que vê tanto potencial numa sementinha minúscula, como que isso pode ensinar a gente a ser mais paciente? E mais esperançoso também, né? Com a gente mesmo, com nossos processos e com os outros também. É isso. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a iluminar um pouco a palavra de hoje. Se você gostou, curte aí. E compartilhe nos comentários como essa reflexão tocou você hoje. A gente gosta de saber. Uma ótima e abençoada semana para todo mundo. Que a gente possa caminhar na presença de Deus, sendo semente e fermento por onde passar. Até a próxima.